Boa tarde a todos. Que as bênçãos e o amor do nosso Mestre Jesus continue a nos envolver, agora e sempre. Hoje nós vamos, na verdade, trazer aqui um convite à reflexão, para podermos perceber como é que nós estamos, nós espíritas, em matéria de consolação. Será que nós já aprendemos a consolar? Será que todas as lições que a doutrina espírita trouxe, através do Espírito de Verdade, nos mostrando como consolar, aquilo que o nosso Mestre Jesus ensinou tão bem, será que nós já aprendemos? Então, o questionamento de hoje é esse. E para começar a nossa reflexão, tive a oportunidade de ouvir uma história com H, de uma das mães daquelas que Chico Xavier consolava. Dona Teresa. Dona Teresa, nos idos do século passado, casou-se em 1949 e queria logo ser mãe. Ela tinha toda a sua alma pedindo um filho. Ela queria muito ter filhos, mas não vinha. 2 anos após o casamento, Dona Teresa conseguiu adotar um bebê. Ela e o esposo, então, resolveram que teriam um filho adotivo. E de São Paulo foram a Pindamonhangaba buscar o bebê de 3 dias. Conta ela que no caminho o bebê começou a chorar com fome e ela não sabia como acomodar o bebezinho ali. E aí alguém lá no ônibus gritou: dá mamar logo para esse menino, para ele parar de chorar. E ela não tinha leite. E ela ficou naquela agonia, mas foi resolvendo todos os passos, sempre com muito amor por aquela criança. Era um menininho que eles deram o nome de Jorge. E o Jorge foi crescendo, já tinha 2 aninhos, e Dona Teresa engravidou. Engravidou e nasceu outro menino, que eles chamaram de Marco Antônio. Os meninos cresceram juntos, muito amigos, muito irmãos, e já eram adultos e trabalhavam já, estudaram, trabalhavam. E Marco Antônio resolveu seguir a carreira de policial militar. E logo ele se destacou e foi encaminhado para o Corpo de Bombeiros. Ele levava muito jeito para aquilo e foi encaminhado para lá. Neste local, Marco Antônio trabalhou 8 meses. E um dia, fazendo um exercício de treinamento, houve o rompimento da corda em que ele estava pendurado e o acidente foi fatal. Quando Dona Teresa chegou, seus familiares já estavam todos lá na corporação e o seu filho desencarnado. Ela prosseguiu a vida com muita dor, mas o pior ainda estava por vir. No acidente do prédio Joelma, que foi incendiado, né? Vocês se lembram? Um acidente muito doloroso. O Jorge, seu primeiro filho, trabalhava no 25º andar. E ali pereceu. Dona Teresa achou que ia enlouquecer. Seus 2 filhos, tão amados, partiram de forma muito trágica. E ela disse que perdeu o sentido da vida. Ela não queria mais viver. Nada tinha graça, nada correspondia, nada, enfim, nada mesmo. Até que um dia ela resolveu tirar a própria vida. E pegou um revólver, engatilhou,
botou nas têmporas. E quando ela ia puxar o gatilho, ela ouviu uma voz, não! Desesperada, e era o grito do seu filho Marco Antônio, pedindo que ela não fizesse aquilo. Ela parou, deixou de lado o revólver e, ainda desesperada, não conseguia entender o que tinha acontecido, mas ela tinha certeza que era a voz de Marco Antônio. Durante todo esse período de sofrimento, ela fazia muitas orações e pedia muito a Deus que a deixasse ver os seus filhos, que mandasse algum recado, algum aviso de que eles estavam bem, o que estava acontecendo com eles. Afinal de contas, o desespero maior é porque ela não sabia como eles estavam, o que estava acontecendo com eles. Até que alguém um dia a levou ao Chico Xavier. E na primeira vez que ela foi, ela já recebeu uma carta de Marco Antônio, que falava para ela, entre outras coisas, ele começou dizendo: mãezinha, eu quero agradecer por a senhora ter me ouvido e não ter concluído aquele gesto de loucura, de tirar a própria vida. E continua escrevendo para a mãe, dizendo que, na realidade, o acidente que o levou e ao seu irmão Jorge faziam parte da programação daquela encarnação. E ela, que os recebera como mãe, na vida espiritual sabia disso, e que ela tocasse a vida para frente, porque ela nunca estava sozinha. Eles estavam ao seu lado o tempo todo. E isto deu vida nova à Dona Teresa. Ela disse que ganhou a vida de volta. E aí ela começou a pôr amor nas coisinhas que ela fazia no dia a dia, porque ela havia perdido completamente a vontade de fazer qualquer tipo de coisa. Mas a partir daí, a partir dessa carta, ela se sentiu renovada. Seu coração se encheu de paz. E ela foi procurar um centro espírita. E começou a frequentar o centro espírita, tornou-se espírita e começou a trabalhar na assistência social. É uma pessoa muito simples, de fala muito suave e muito sincera. E ela disse: eu não entendo muito as coisas, mas eu sei que a partir daí eu entendi que era isso que tinha que acontecer. E agora ela, então, ensinava no centro espírita, à época dessa reportagem, a bordar. Pessoas que iam procurar, né, aprendizagem para se profissionalizar. Ela era a professora de bordados. Mas o mais bonito que eu pude ver nessa reportagem foi o semblante de Dona Teresa. Absolutamente calmo, consciente, tranquila, consciente de toda a situação que ela viveu e de como a carta, que não foi única, não foi só esta carta de Chico Xavier, mas outras que ela disse que foi a um amigo do Chico, e que ela não dá o nome, e recebeu outras cartas, onde os meninos falaram para ela o que eles faziam no plano espiritual, que eles trabalhavam juntos em resgates de pessoas acidentadas. Enfim, ela estava muito tranquila, porque agora ela tinha entendido que a vida continua, que seus filhos continuavam vivos e que ela estava fazendo parte de todo esse quadro que, num determinado período, foi muito doloroso. Dizem os estudiosos dos sofrimentos que a perda de um filho é a maior dor que alguém pode viver. Mas não é a única. A humanidade está repleta de dores diferentes. Isso, quem diz, não sou eu. E também não estou aqui para fazer apologia de sofrimento. Aliás, se tem alguém que não quer sofrer, sou eu. Mas o próprio Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala que veio para consolar os sofredores. Então ele, Espírito de Verdade,
dentro daquilo que foi depois considerada a codificação, que nós chamamos de doutrina espírita, ou espiritismo, como Kardec nomeou, ele, espírito de verdade, estava trazendo os ensinamentos que poderiam aliviar o sofrimento das pessoas. E, neste rol todo de sofrimento em que a humanidade vive, analisando tudo isso, um dia o Kardec resolveu perguntar para os espíritos: já é possível a gente abrandar as nossas provações? Porque os espíritos também, em determinado momento, disseram que, respondendo, né, sempre as perguntas de Kardec, responderam que os nossos sofrimentos têm uma causa anterior a eles. Pode ser desta mesma vida ou de vidas anteriores. Então, isto está em curso numa lei chamada de causa e efeito. Ou seja, o que nós sofremos hoje é consequência de atitudes equivocadas do nosso passado, que pode ser mais distante, de 500, 600, já ouvi relatos de 2000 anos atrás, ou dessa mesma vida, dependendo de como nós vivemos este período em que aqui estamos encarnados. Então, já que os espíritos falaram que as nossas aflições têm como causa nossas próprias atitudes, e aquilo que nós estamos vivendo hoje é justo, o Kardec perguntou: mas sendo assim, a gente pode mexer então aí nessas provações? A gente pode aliviar as nossas provações? E quem respondeu, e que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 5, foi um espírito que se intitula Um Anjo da Guarda. E ele diz assim: é proibido aquele que se espeta num espinho retirá-lo? É proibido chamar o médico quando você está doente? Ele faz perguntas nesta linha e desenvolve depois a sua resposta dizendo que procurar aliviar as nossas provações, ou mesmo extinguir essas dores, é um dever de qualquer pessoa. Porque os nossos sofrimentos, muitas vezes, eles chegam, aliás, eles sempre chegam na hora que você menos espera, né? Você não está esperando, chega a dor. Às vezes acontece que desde que a gente nasce, e a gente já traz alguma dor para tocar para frente. Então, nessa circunstância, não deveríamos, já que é consequência de nossos erros, apenas abaixar a cabeça e falar: não, eu mereço, é minha culpa, eu tenho que continuar assim mesmo, sem fazer nada para melhorar? Essa foi a pergunta do Kardec, e a resposta do anjo da guarda só faltou dizer: quem faz isso é preguiçoso. Porque ele disse: a obrigação de cada um de nós, quando está sofrendo, é tentar aliviar esse sofrimento. Ora, se eu tenho uma dor, se eu estou doente, eu preciso do médico. Se eu tenho uma aflição, um problema para resolver, eu tenho que usar a minha capacidade inteligente, a minha criatividade, e ver como é que eu vou resolver aquela situação. Lembram daquele ditado que diz assim: do limão faça uma limonada? Então é isso. Se a vida te trouxe um ou muitos limões, então significa que você vai poder fazer a limonada para um dia ou para muitos dias, né? Mas vai poder fazer essa limonada. Então, prosseguindo nessa nossa reflexão sobre consolação, voltando atrás um pouquinho na história de Dona Teresa, a gente contou aqui uma história muito contundente, né? Muito chocante, uma história verdadeira. E nós ouvimos muitas histórias para escolher uma para trazer para vocês. E muitas também muito chocantes e muito tristes, mas sempre com o resultado de uma consolação. Nestes casos citados,
através da mediunidade, em princípio de Chico Xavier. Mas será que só o Chico, será que só através da mediunidade é possível estender a consolação a alguém? Será que o conhecimento da doutrina espírita, esse conhecimento que os espíritos trouxeram dizendo, olha, é possível, a vida continua, né? Afinal de contas está demonstrado já que a vida continua, a morte do corpo não acaba aí, a vida na Terra é apenas um ciclo, e depois a gente continua, e daí a gente volta, então tem reencarnação. Se a gente fez coisas erradas nas encarnações anteriores, nós fizemos porque era o conteúdo de crescimento espiritual que nós tínhamos. Então, nessa, a gente tem oportunidade de se reajustar com a lei de Deus e com, muitas vezes, aqueles com quem nós convivemos no passado e através de quem ferimos a lei de Deus e, naturalmente, a nós mesmos. São, muitas vezes, os mesmos personagens com roupagens diferentes, mas a gente vai conviver com eles na família, no meio social, no trabalho, no centro espírita. Então, a gente tem problemas para resolver. Então, são aflições também, aflições que nós trazemos para resolver. E aí o Kardec, não satisfeito com a primeira resposta do anjo da guarda, a pergunta se a gente pode mexer, afinal de contas, nas nossas dores e aliviar isso daí, ele pergunta de novo, bom, e nas dores dos outros? A gente pode mexer? A gente pode aliviar a dor do outro, a gente pode interferir na provação ou na expiação de alguém e aliviar a sua dor, ou até, se eu tiver condições, terminar com aquela provação? E a resposta, que eu vou fazer um parentezinho antes de contar, vocês fiquem aí, momento do nosso comercial, tá? Já já eu volto com a resposta. Nós vamos fazer uma outra reflexão dentro desta reflexão. Hoje, nós sabemos das tragédias e dos acontecimentos quase que no momento em que elas estão acontecendo. Muitas vezes no exato momento, né? E isso se repete, se repete, se repete. E estudiosos da sociedade têm falado sobre um fator que anda acontecendo muito, que é a indiferença e a insensibilidade, que está tomando conta de uma boa parte das criaturas humanas. É possível? Há um bombardeio tão grande de tragédias e de acontecimentos ruins a chegar a nós através da mídia, que as pessoas estão ficando insensíveis. Ah, mais um prédio que caiu. Ah, puxa vida, tantos mortos. Ah, tá. Aí lá em Brumadinho, tantos mortos. Ah, tá. Sabe? E nós vamos fazer o quê? O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque a doutrina espírita diz que a gente pode consolar. Afinal, essa é a resposta da pergunta que Kardec fez no capítulo 6, item 27, quando ele pergunta se a gente pode interferir nas provações dos outros e aliviar aquele sofrimento, ou muitas vezes até acabar com ele de vez. E o Espírito responde, eu vou fazer questão de ler o Evangelho para vocês não dizerem que eu inventei. Então está aqui. Está aqui. O espírito chama-se Bernardin e se intitula Um Espírito Protetor. Ele deu essa mensagem em Bordeaux. O Kardec fez a pergunta, distribuiu, como vocês sabem, aquele método que ele utilizava, distribuiu para vários locais, para muitos médiuns psicografarem as respostas. E essa daqui foi a que esse espírito Bernardin deu. Então, a pergunta do Kardec, para relembrar, deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode,
ou se deve, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Ou seja, cada um para si, na sua, né? A resposta deles, eu assinalei só um trecho necessário. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. Ou seja, pisando um pouquinho em cima da cruz do outro, né? Que é para ajudar que ele vire santo logo de cara, né? É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido, é a justiça de Deus, e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário, vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor estas provas com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Então tá aí. Esse espírito protetor comprovando aquilo que Jesus fazia. Porque Jesus sabia de tudo o que acontecia quando alguém chegava, o que tinha acontecido quando alguém chegava na sua frente necessitando de ajuda. Jesus sabia por que aquela criatura estava obsidiada. Jesus sabia por que a mulher estava com hemorragia há muitos anos, 12 anos. Jesus sabia disso, mas ele nunca botou o dedo no nariz de ninguém para dizer, você está assim porque você fez aquilo. Então, é preciso muito cuidado que o conhecimento da doutrina espírita não nos faça julgadores. O conhecimento da doutrina espírita deve fazer por nós aquilo que Jesus fazia, exemplificando. Deve nos estimular a ajudar, a amparar o nosso irmão quando ele está em provação. É isto que nos pede a doutrina espírita. Me lembro também de um caso que já relatei aqui e que mostra exatamente a ação de alguém fazendo o bem, ajudando numa situação praticamente desesperadora. Vocês se lembram do Zika vírus e da epidemia de microcefalia no Nordeste? E da doutora Adriana Mello, que é médica de gestação de alto risco, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. A doutora Adriana conseguiu comprovar que as microcefalias estavam ligadas à presença do Zika vírus ainda durante a gestação, e as crianças então nasciam com microcefalia. Bom, tudo bem, ela podia parar por aí. Descobriu, foi um custo comprovar que para a ciência isso, foi um custo ser aceita a sua tese, mas no final das contas ela conseguiu. Ela poderia ficar só nisso e pronto, a tarefa dela estava concluída. Mas a doutora Adriana não parou aí. Ela começou a pensar o que essas mãezinhas vão fazer com essas crianças. A maioria delas, pessoas sofridas, que os pais fugiram, depois de ver a situação da criança, que fez a doutora Adriana. Criou um centro de atendimento a duras penas. A
a estas mães e a estas crianças, onde elas recebem todo o tratamento necessário e estimulação para desenvolver a sua capacidade cerebral, aquela parte que ainda está preservada. E muitas crianças estavam respondendo, quando nós lemos o artigo, respondendo perfeitamente a estes estímulos. Então, está aí, dentro daquilo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos mostra. É possível abrandar as nossas provas e é possível abrandar as provas do próximo. Então, isto é que deve nos servir de base para que nós possamos realmente aprender a consolar. Só que, para consolar, não basta saber. Não basta saber que a vida continua, que as pessoas vão ter outras experiências, outras oportunidades, e que provavelmente elas são responsáveis pelo seu próprio sofrimento. Não basta saber isso. Para consolar é preciso desenvolver uma coisa na própria alma que se chama compaixão. Se eu não tiver compaixão e eu tiver apenas dó, pena, eu não faço nada. Porque se eu tenho pena ou dó, o outro, o que sofre, está abaixo de mim, eu sou superior. Porque eu não estou naquela condição. Ele está. Agora, se eu tiver compaixão, eu vou fazer alguma coisa. Compaixão é sinônimo de ação. Então, a pergunta que eu devo fazer ao meu irmão que sofre, sem querer saber a causa, por que ele está sofrendo, ele está sofrendo, ele está com dor, seja qual for a situação. Não precisa ser só uma doença, pode ser um problema material, pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual. Não interessa. Interessa a seguinte pergunta: o que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Conheço pessoas, uma amiga muito querida, que eu não vou citar o nome para não constranger, mas eu vou citar o exemplo porque é muito próprio, que perdeu, há um tempo atrás, um cunhado muito querido. E a família ficou muito sofrida, família espírita, mas a pessoa que partiu era extremamente agregadora da família inteira e ficou aquele vazio, aquela dor em todo mundo. Essa amiga ia para casa da família nos finais de semana cozinhar com a família, amar a família, acolher, brincar, conversar, diminuir aquela dor, aliviar aquele sofrimento. Então, quando a gente quer ajudar alguém, não é o remédio de farmácia que vai tirar aquela dor. A compaixão nos dá o remédio que só se encontra na farmácia do coração. E, às vezes, é um olhar, é um abraço, é a presença, é estar junto, que vai ser o remédio que vai ajudar aquela criatura a passar aqueles momentos difíceis. Às vezes, os momentos são prolongados. E é preciso da nossa parte perseverança. Nenhum julgamento para a gente perseverar em consolar, em dar a mão, em ajudar. Então, a proposta final desta palestra é que no final da reunião, olhem para o seu companheiro. Não simplesmente deem a mão e falem, boa semana. Olha para o seu companheiro. Dá um abraço fraterno. E deixa ele levar um pouquinho desse sachê amoroso que todos ganham aqui, que a espiritualidade traz de presente. Para vocês levarem para casa uma imagem. Alguns de vocês, ou muitos, devem ter recebido no seu WhatsApp de ontem, mas eu achei extremamente marcante e trouxe para vocês aqui em tamanho grande. Preste atenção que o bebê está com as mãozinhas embaixo da cruz.
Eu vou te ajudar a carregar essa cruz. Fiquem com Deus. Muito obrigada.